Você sabia que o formato do seu corpo pode revelar quais os traumas você sofreu na infância? E você ainda pode estar preso a um trauma que bloqueia sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida pessoal, seus relacionamentos? Eu sou Viviane Draghetti, sou terapeuta, e nesse vídeo eu vou falar sobre leitura corporal e traços de caráter. Todos nós, dos 0 aos 5 anos, passamos por uma fase conhecida por molde, onde a nossa personalidade vai se formando e aonde nós vivenciamos 5 grandes traumas, 5 grandes dores existenciais. Esses traumas, todos nós passamos nesse período. Cada um significa de forma diferente. Então, para dois irmãos, por exemplo, que passaram pela mesma situação com o pai e com a mãe, cada um vai sentir de uma forma diferente. Então, para um pode gerar um trauma muito forte e para o outro não. Tudo que acontece após esse período, na nossa idade adulta, de certa forma, é uma repetição dos traumas que a gente já viveu na infância, que ficaram gravados no nosso corpo e moldaram também o nosso corpo. Esses traumas, eles dão origem a 5 traços de caráter, que são 5 mecanismos de defesa que nós usamos para nos proteger de uma dor muito intensa e muito insuportável. A criancinha, ela não tinha como se proteger, como solicitar alguma coisa. Por exemplo, o bebê lá no berço não consegue pedir, não consegue falar, não consegue sair do berço andando e buscar satisfazer as suas necessidades. Então, por exemplo, quando esse bebê se sentiu abandonado, não significa que isso tenha acontecido de fato, ele criou um mecanismo de defesa para se proteger dessa sensação de abandono. Esse estudo foi desenvolvido pelo médico e psicanalista austríaco Wilhelm Reich, que denominou esses 5 traços. Então, os nomes, eles não têm relação com nenhuma doença, nenhuma patologia. O primeiro traço de caráter é o esquizoide. Ele se forma durante a gestação, quando o bebê se sente rejeitado pela mãe. Não significa que isso tenha realmente acontecido. Tudo que acontece no mundo emocional da mãe, o bebê sente que é com ele, que ele é responsável. Então, se a mãe passa por estresse repetitivo, esse bebê vai se sentir rejeitado, porque quando a mãe sente um estresse muito grande, sente muito medo, aquele útero que era quentinho, que era um lugar confortável, ele fica gelado, porque a energia vai toda para as extremidades. Então, o que o bebê sente? Eu sou o problema, eu estou incomodando. Então, o que o esquizoide na idade adulta fará? Ele vai evitar contato, ele vai sentir que ele incomoda e ele vai fugir da rejeição. Ele não quer entrar em contato com essa dor existencial que ele sentiu lá no ventre, que é um dos traumas dele. Então, o que ele faz? Ele evita contato, ele não gosta de ficar muito perto de pessoas, ele prefere ficar sozinho, é aquela pessoa que fica no mundo da lua, é aquela pessoa que não quer incomodar muitas vezes. E o corpo do esquizoide normalmente é magro, tem os ossos pontudos, é aquela pessoa que às vezes usa óculos também, que é uma forma de evitar contato, é aquela pessoa que às vezes tem alergias na pele, tudo para afastar as pessoas por medo de ser rejeitado. Quando o esquizoide sai da dor, cura essa dor da rejeição, ele vai para o recurso, vai para a força dele, que é a criatividade, que é a imaginação, que é as boas ideias. O segundo traço de caráter é o oral. Esse traço de caráter ele se forma durante a amamentação e é quando a criança se sente abandonada pela mãe. Então a mãe pode não ter abandonado, mas essa criança sente que as suas necessidades não foram preenchidas. Então o bebê estava lá no berço e queria colo, mas a mãe deu uma mamadeira. O bebê estava com a fralda suja, mas a mãe pegou ele no colo. Então, ele sentiu que ele não foi atendido nas suas necessidades e se sentiu abandonado. E o que ele pode trazer na idade adulta? Normalmente, o oral é aquela pessoa que precisa muito de contato. Ele vai fazer de tudo para fugir do abandono. Então, ele quer contato, ele quer abraçar pessoas. Ficar sozinho para ele é terrível. É aquela pessoa que tem muito medo da solidão, que quer todo mundo perto. É aquela pessoa que, quando ela está na dor,
que é a dor do abandono, ela se torna um pouco pegajosa, ela se torna um pouco grudenta, até um pouco vítima, sempre se vitimizando, e é aquela pessoa que tem dificuldade de fazer, ela quer que todo mundo atenda suas necessidades quando ela está na dor. Agora, quando ela sai da dor do abandono, ela vai para o recurso que é a comunicação. O terceiro traço de caráter é o psicopata. Esse nome, ele não tem nenhuma relação com nenhuma psicose, com nenhuma patologia. O psicopata, ele se forma lá no primeiro ano de vida, quando a criança se sente manipulada. Então, a dor do psicopata é a manipulação. A criança começou a dar os seus primeiros passos e a mãe controlava tudo. Ou a criança começa a fazer aquelas gracinhas. Então, o pai e a mãe pedem para ela, faz isso, mostra para o titio e para a titia o que tu fez ontem. E ela sente vergonha e não faz. Então, o que eles fazem? Deixa ela de lado. Ok, continuam conversando. Então, o que essa criança sente? Que ela só é amada quando ela dá alguma coisa. Então, o psicopata é aquele que se sentiu manipulado e ele tem a necessidade de trocas. Ele dá se ele recebe algo em troca. É aquela pessoa que vai fazer de tudo para não ser manipulada. É uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que prefere manipular do que ser manipulada. Quando esse traço de caráter está na dor, é aquela pessoa que pode enganar os outros, é aquela pessoa que pode fingir que é o que não é. É aquela pessoa que tem uma dificuldade de fazer. É aquela pessoa, por exemplo, que ela não vai fazer sozinha. Ela sempre vai ter alguém para fazer para ela. Ela vai sempre delegar, porque ela tem um poder de manipulação muito forte, tanto do lado negativo quanto para o lado positivo. Quando ela sai da manipulação, da dor da manipulação, ela vai para o recurso que é a liderança. Então, é um ótimo líder. E o corpo do psicopata normalmente é um corpo triangular e às vezes ele se esconde entre outros traços de caráter porque ele manipula, ele se esconde, ele se camufla para não ser visto. Por quê? Porque ele tem medo de ser enganado. Eu não falei que o corpo do oral é o corpo redondo. É aquela pessoa que mesmo quando emagrece, ela é redondinha, ela fica cheinha. Ela não é aquela pessoa que consegue ficar magra, ficar esquelética. O quarto traço de caráter é o masoquista, que se forma no momento do desfraude. É quando a criança se sente reprimida. Ela sente que quando a mãe, por exemplo, exige que ela saia das fraldas antes que ela tenha condições, quando a mãe e o pai xingam ela, reprimem porque ela fez cocô na calça, ou ainda xingam ou fazem gracinha, riem dela por conta da forma dela se expressar. Então é tudo que sai da criança, tanto aquilo que ela fala, quanto aquilo que sai do seu corpinho, o cocô, o xixi. Quando a criança, por exemplo, lá na infância ouviu muito, cala a boca, fica quieta, né? Ela se sentiu reprimida. E o que ela vai trazer para a idade adulta? Ela vai ter medo de ser humilhada. Então ela vai fazer de tudo. O medo do masoquista literalmente é fazer merda. E ele acha que ele está fazendo tudo errado. O corpo do masoquista ele é um corpo quadrado, porque lá na infância ele precisou segurar o cocô. Então ele segurou os ombros para cima, fechou o bumbum para segurar. E o que ele tem? Ele tem medo também de se expressar. Então ele acha que tudo que sai dele não é bom, tanto as palavras quanto aquilo que ele faz. E normalmente é uma pessoa que pode ter problemas intestinais, pode ter o intestino preso, porque tem a dificuldade de soltar, de liberar. Quando o masoquista sai da dor, ele vai para o recurso, que é o planejamento. O masoquista é uma pessoa muito organizado, que concretiza. O quinto traço de caráter é o rígido. Esse se forma dos 4 aos 5 anos, que é a descoberta da sexualidade, que é uma sexualidade diferente dos adultos. É quando a criança percebe que ela tem um órgão genital, que é diferente das outras partes do corpo, e também quando ela percebe que tudo são pares. Então, tem o papai e a mamãe, tem o vovô e a vovó, tem o tio e a tia, e ela está sozinha. E o que ela sente? Ela se sente traída, porque é o momento que ela se apaixona. A menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. O corpo do rígido é um corpo cheio de curvas, é um corpo muito bonito, é um corpo simétrico, tem traços muito simétricos, é uma pessoa muito bonita. Ela é aquilo que ela mostra, porque
ela desenvolve esse corpo para não ser trocada, porque lá do inconsciente dela, ela foi trocada lá na infância, então agora ela não pode ser trocada. E é aquela pessoa que sempre vai ter uma segunda opção. É aquela pessoa que pode ter ou 2 relacionamentos, ou 2 trabalhos, ou aquela pessoa que plano A não deu certo, tem o plano B, para nunca ficar em último lugar. A maior dor do rígido é não ser perfeito. Então, é aquela pessoa que se exige, que busca uma perfeição excessiva e pode deixar até de executar quando está na dor. O rígido, quando sai da dor e vai para o recurso, é uma pessoa que executa, é uma pessoa que é fiel, é uma pessoa que tem um poder de realização muito grande. Mas quando está na dor, ele pode deixar de fazer com medo de não ser perfeito, de não ser o número 1 e ser trocado. Todos nós temos esses 5 traços de caráter em graus diferentes. Dependendo do que aconteceu conosco na infância, alguns serão predominantes e outros não. Além do corpo, tudo que nos acontece nesse momento da nossa vida também pode fazer com que alguns fiquem mais predominantes e outros não. Mas cada pessoa precisa ser analisada de uma forma individualizada. Entendendo o formato do nosso corpo, os traumas que nós vivenciamos, nós percebemos como nós funcionamos, porque não tem nada de errado a forma como a gente se manifesta no mundo. É porque a gente funciona de uma determinada forma. E assim a gente consegue entender também como as outras pessoas funcionam e melhorar os nossos relacionamentos. Se eu entendo quais são os traumas do meu marido, se eu entendo quais são os traumas da minha mãe, do meu filho, eu consigo melhorar o relacionamento, porque eu não vou puni-los, eu não vou exigir aquilo que eles não conseguem me dar. E também eu vou ser mais leve comigo, porque eu não vou me cobrar tanto. E quando eu consigo sair da dor, dos traços de caráter, consigo equilibrar todos eles, eu vou para o recurso, eu uso o meu máximo potencial para melhorar minha vida, para melhorar meus relacionamentos, para que a minha vida flua em todos os setores. Nos próximos vídeos eu vou falar detalhadamente de cada traço de caráter. E se você tem interesse nesse assunto, se você tem interesse também numa leitura corporal, é só entrar em contato comigo no telefone que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se inscreve no canal também para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha com seus amigos também e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais!